Olá, bem-vindo ao programa do Carisma Open. Esse programa é o programa do Seminário Teológico Carisma. É um programa da Palavra do Espírito. O Seminário Teológico Carisma é sempre um seminário preocupado em manifestar a Palavra de Deus, ensinar a Palavra de Deus, em pregar a Palavra de Deus e manifestar a Palavra de Deus por meio do Espírito Santo. Nesse dia maravilhoso, nós queremos ministrar para você essa passagem de 2 Coríntios, capítulo 8, versículo de 1 a 7, que diz assim, ó: Agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça de Deus, que Deus concedeu às igrejas da Macedônia, no meio da mais severa tribulação. A grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade, pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam e até além do que podiam. Por iniciativa própria, eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar das assistências aos santos, e não somente fizeram o que esperávamos, mas também entregaram-se primeiramente a si mesmos ao Senhor, e depois a nós, pela vontade de Deus. Assim, recomendamos a Tito que, assim como ele já havia começado, também completaste esse ato de graça da parte de vocês. Todavia, assim como vocês se destacaram em tudo, na fé, na palavra, no conhecimento, na dedicação completa e no amor que vocês têm por nós, destaque-se também nesse privilégio de contribuir. Neste dia eu quero falar um pouco para vocês sobre o privilégio de poder contribuir. A Lagoinha é uma igreja em que tem a preocupação de expandir a palavra de Deus. E para isso, a Lagoinha ela se estabelece em várias cidades, em várias nações. A cada dia a Lagoinha ela cresce mais, mas ela não quer levar o nome da Lagoinha, ela quer levar o nome de Jesus. E nós entendemos que para levar o nome de Jesus, nós precisamos chegar até as pessoas, nós precisamos estender as mãos para as pessoas. Quem são essas pessoas? Você. Talvez aí você está assistindo esse programa e você talvez não tenha uma Lagoinha próxima da sua casa, ou talvez você tenha uma Lagoinha próxima da sua casa. Mas qual que é o objetivo central da Lagoinha? É levar a palavra de Deus, é levar a Jesus Cristo para as pessoas, para alcançar aquele que está perdido, aquele que está afastado do caminho de Jesus. E nós só conseguimos fazer isso, alcançar isso por meio das contribuições. A própria Bíblia diz que contribuir na casa do Senhor é um privilégio. Para nós, enquanto irmãos em Cristo Jesus, para nós é um privilégio trazer os dízimos, trazer as ofertas na casa do Senhor. Por quê? Porque por meio das ofertas, por meio do nosso dinheiro, por meio da nossa contribuição, nós podemos estabelecer construções, nós podemos estabelecer prédios, nós podemos estabelecer edifícios, nós podemos chegar aonde talvez eu nunca chegaria fisicamente, mas nós podemos investir em pessoas que podem alcançar outras nações, pessoas que podem alcançar outras pessoas, pessoas que podem alcançar outras regiões que talvez eu não alcançaria, mas a palavra de Deus alcança por meio da contribuição. Ou seja, na nossa tela está passando para você aí exatamente as nossas contas, você pode dizimar, você pode ofertar, exatamente contribuindo, tendo essa ciência de que contribuir na casa do Senhor é um privilégio. E a palavra do Senhor, ela alcança o coração do perdido, por meio também das nossas finanças. E assim Deus nos abençoe e também abençoa você e a sua casa e a sua família, no nome de Jesus. No programa de hoje, nós queremos ministrar para você também sobre uma mensagem de Deus, uma mensagem que veio no meu coração, O Carisma é um seminário que sempre procura investir na vida dos alunos, Por falar em carisma, nós estamos aí chegando no ano 2020. Esse ano 2020 é o ano que a Igreja Batista da Lagoinha colocou como alvo o ano da promessa. E o seminário, ele colocou suas matrículas abertas para fevereiro. Então, ou seja, as matrículas já estão abertas, você já pode entrar agora no site do Carisma, carisma.org.br, e você pode fazer a sua inscrição, a sua matrícula no site do Carisma. Ou se você preferir, você pode também entrar no Instagram do Seminário Teológico Carisma, que é ST Carisma, e você pode também, lá no link da bio, você também pode fazer a sua inscrição por lá. Você pode clicar lá no link da bio ou entrar direto no site
E lá tem vários módulos, vários modelos, vários cursos. Nós temos o curso ministerial, nós temos os cursos modulares, nós temos os cursos de extensão, nós temos Carisma Kids, nós temos Carisma Teen, nós temos todos os tipos de carisma para você poder aprender mais da palavra e aprender mais do Espírito. Ou seja, você quer investir na sua vida. Talvez Deus prometeu para você que Ele daria um up na sua vida esse ano de 2020. Está aí a oportunidade. Faça carisma e sua vida com certeza vai ser assim, você vai ser muito edificado por meio do Seminário Teológico Carisma. O seminário tem um leque de professores preparados, prontos, exatamente com o intuito de edificar o corpo de Cristo, trazer o aperfeiçoamento do corpo de Cristo. E que você, nesse ano 2020, possa alcançar esse privilégio de simplesmente ser aperfeiçoado pela palavra de Deus. Em nome de Jesus, então, entra lá no site, procura fazer a sua inscrição, a sua matrícula e você vai ser abençoado no poder do nome de Jesus. Vamos lá, hoje eu quero pregar para vocês uma mensagem que chama o maior mandamento. Para isso, eu quero ler a Bíblia no livro de Marcos, capítulo 12, versículo 28. Marcos, capítulo 12, versículo 28. Lembrando que Marcos é um evangelho entre os quatro, Mateus, Marcos, Lucas e João. Marcos foi o primeiro evangelho a ser escrito, né? A referência dos demais evangelhos é exatamente Marcos. Mateus escreveu por base de Marcos, Lucas também e João também. Então, Marcos está aí, o primeiro evangelho a ser escrito. Então, nós vamos ler exatamente em Marcos capítulo 12, versículo 28, quando Jesus, ali entre os escribas e fariseus, Jesus é questionado, né? Jesus, ele é perguntado sobre algumas coisas e ali, exatamente nesse momento desse questionamento, um dos escribas aqui faz uma pergunta muito específica para Jesus. Vamos ler aqui, ó. Vou ler do versículo 28 ao versículo 34. Acompanha comigo. Chegando um dos escribas, que ouviu a discussão entre eles e viu que Jesus tinha dado uma boa resposta, perguntou-lhe: qual o principal de todos os mandamentos? Jesus respondeu: o principal o maior escute, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e com toda a sua força. Versículo 31. O segundo ame teu próximo como você mesmo. Não há outro mandamento maior do que esses. Então o escriba disse: muito bem, mestre. E com verdade o Senhor disse que Ele é o único, e não há outro além dele, e que amar a Deus de todo o coração, de todo o entendimento e com todas as forças, e amar ao próximo como a si mesmo, é mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. 34. Vendo Jesus que o escriba havia respondido sabiamente, declarou: você não está longe do reino de Deus. E ninguém mais ousava fazer pergunta a Jesus. Deixa eu orar nesse momento. Pai, nós queremos clamar pela Tua palavra, Senhor. Tua palavra ela é vida, Tua palavra nos edifica, Tua palavra nos encoraja, a Tua palavra que é capaz de nos transformar, de nos edificar, a Tua palavra que mexe com a gente. Tua palavra, Jesus, é que realmente traz a rema, a revelação por meio do Teu Espírito. A Tua palavra que nos encoraja. E nesse dia, para as pessoas que estão assistindo ao programa, eu peço ao Senhor, ó Pai, transforme cada coração que estiver ouvindo a Tua palavra num coração de terra boa, para que ela caia em boa terra, Senhor, e frutifique de 30, 60 e até 100 por um, para a glória e louvor do Teu nome, Jesus. Amém. Hoje eu quero pregar exatamente sobre o maior mandamento, o principal mandamento. Algumas versões vai falar que Jesus responde: o principal mandamento ou o maior mandamento Quando Jesus traz essa resposta para esse escriba aqui no caso, ele faz exatamente uma menção a Deuteronômio. Ele faz uma lembrança ao livro de Deuteronômio, quando ele vai responder esse escriba. Então ele vira para o escriba ali e fala: olha só, o maior mandamento Shema, ouve Israel. Da onde Jesus tira essa resposta? Da onde Jesus busca essa resposta? É exatamente Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4 ao versículo 9. Acompanhe comigo. Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4 ao versículo 9. Fala assim, ó:
Escute, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Portanto, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, com toda a sua força. Essas palavras que hoje lhe ordeno estarão em teu coração. Você as inculcarás nos teus filhos, e delas falará quando estiver sentado na tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Também deve amarrá-la como um sinal em sua mão, e elas lhe serão por frontal entre os olhos. E você as escreverás nos umbrais da sua casa e nas suas portas. Essa é a famosa confissão de fé judaica. Deuteronômio capítulo 6, versículo 4 a 9, é o famoso Shema, ou Shamá, que é a confissão de fé judaica. Os judeus, eles tinham, se você tem o privilégio de ir em Israel e observar o costume ainda judaico, você vai perceber que muitos deles andam com umas caixinhas na sua mão esquerda ou na sua testa, e alguns até mesmo nos seus braços com as fitas de couro enrolado no seu braço esquerdo. O que são essas caixinhas? São os filactérios, né? Que são pequenas também caixinhas, e dentro dessas caixinhas tem passagens bíblicas que está na Torá, exatamente nos 5 primeiros livros da Bíblia. E uma das passagens que tem dentro dessas caixinhas, uma delas é exatamente essa confissão de fé judaica, que é conhecido como Shema ou Shamá, que é a confissão de fé judaica, que é: ouve Israel, o Senhor é seu Deus, o único Senhor. E é exatamente esse considerado o maior mandamento. É exatamente nesta passagem que é considerado o maior mandamento, na confissão de fé judaica. Ame o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todo o seu entendimento, com toda a sua força. Quando Deus estabeleceu o Shema, lá para Moisés, na lei de Moisés, Deus estabelece assim: você, Moisés, povo de Israel, você vai pegar esse maior mandamento e você vai ensinar aos seus filhos. Você vai inculcar, a palavra inculcar aqui no hebraico tem um conceito, a mesma coisa que você abrir a cabeça e aclopar dentro. Ou seja, você vai inculcar na cabeça do seu filho. Aí a própria Bíblia do Deuteronômio explica como você vai inculcar na cabeça dos seus filhos. Você vai inculcar de que maneira? Falando dessa palavra, quando estiver sentado na sua casa, quando estiver deitado lá na sua casa, quando estiver andando pelo caminho, quando estiver na refeição, ou seja, em todo momento, você vai inculcar essa palavra para o seu filho. Você vai ensinar o que é amar ao Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todo o seu entendimento, com toda a sua força. Ou seja, o que Deus está estabelecendo desde o Antigo Testamento? Deus está estabelecendo o seguinte: que o caminho para amar a Deus é ensinável. O caminho para o maior mandamento, o principal mandamento, é ensinável. Que os pais deveriam ensinar os seus filhos a amar a Deus acima de todas as coisas. Como? Ensinando dentro de casa, fora de casa. Quando a Bíblia fala assim, vai ensinar no caminho, ou seja, é no caminho junto com os seus filhos. Quando o escriba pergunta para Jesus qual o principal mandamento, qual o maior mandamento, o que Jesus faz? Jesus se reporta exatamente ao Shema, que é a confissão de fé judaica, que todo bom judeu tinha lá o seu filactério na sua mão esquerda ou exatamente na sua testa, que era a confissão de fé judaica. O principal mandamento estava ali, confinado dentro daquela caixinha. Ame o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e com toda a sua força. Até mesmo nas casas judaicas, nos seus portões, né? Se você for na casa de um judeu, você vai reparar que na porta da sua casa, na entrada da porta da sua casa, bem no batente, assim, a 7 palmos de distância, exatamente na direção do rosto deles, né, na direção de sua boca, tem um filactério. Exatamente, é uma caixinha também comprida, que fica na direção do rosto dele e tem uma inclinação para dentro. Então, toda vez que o judeu vai entrar para dentro de sua casa, alguns, né, até chegam a beijar o filactério ali, o mezuzot, na verdade, não é filactério, é o mezuzot, ou mezuzá. Eles chegam a beijar o mezuzot. E dentro desse mezuzot, ou mezuzá, existem também passagens bíblicas do Antigo Testamento, da lei de Moisés. E uma das passagens bíblicas é exatamente a confissão de fé judaica, que é essa passagem,
com o principal mandamento. Ame o Senhor teu Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento e com toda a sua força. É um mandamento muito importante. Por isso que ele é o principal, e Jesus responde como sendo o principal, o maior de todos. Eu li um livro do Mike Bickle, fundador do iHope, inclusive essa pregação inspirada nele, depois que eu li esse livro, que ele fala o seguinte no livro dele. No livro Crescendo em Oração, do Mike Bickle, ele diz assim: o primeiro item dos planos do Espírito Santo é estabelecer o primeiro mandamento como prioridade em nossa vida. Essa é a mais alta prioridade das atividades de Deus em seu reino. É o primeiro chamado de todo cristão. Ou seja, o que ele quer dizer, o Mike Bickle quer dizer? Ele quer dizer que a marca fundamental da igreja, da noiva de Cristo, é o quê? O amor por Jesus. Como você sabe que uma pessoa realmente se converteu? Quando o amor é a marca dela. Então o amor ele tem um rastro, o amor ele tem uma marca. Exatamente por quê? Porque o principal papel do Espírito Santo numa pessoa, pessoalmente, é exatamente restabelecer o principal mandamento. Qual que é o principal mandamento? Amar ao Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todo o seu entendimento e com toda a sua força. Esse é o papel principal do Espírito Santo na vida de uma pessoa, na minha pessoa e na sua pessoa. Quando nós voltamos para Marcos capítulo 12, vai lá em Marcos capítulo 12 novamente, versículo 30. Vamos ler novamente o versículo 30, que é o mandamento principal. Eu quero chamar a sua atenção aqui para essas quatro áreas onde estão registrados o principal mandamento. Fala assim, ó: ame o Senhor teu Deus de todo o seu coração, toda a sua alma, todo o seu entendimento e com toda a sua força. Olha só, quero chamar a sua atenção aqui, ó. Essas 4 áreas receptivas e intuitivas do amor de Deus. Por que receptivas? Porque é exatamente onde nós recebemos a impressão do amor de Deus. E por que intuitiva? Porque é exatamente nós percebemos, nós construímos um conceito do amor de Deus. Aonde? Coração, na alma, no entendimento e na força. Essas 4 áreas que eu quero passar de forma mais pontual aqui neste dia com você. Essas 4 áreas. Do coração, a primeira área, receptiva e intuitiva do amor de Deus, é o coração. A segunda área, receptiva e intuitiva do amor de Deus, é a alma. A terceira área, receptiva e intuitiva do amor de Deus, é o entendimento. E a quarta área, receptiva e intuitiva do amor de Deus, é a força. Então vamos para a primeira área aqui, receptiva e intuitiva do amor de Deus, que é o coração. Para nós que somos ocidentais, né? Nós vivemos no Ocidente, nós brasileiros, nós vivemos no Ocidente. O coração é o centro da vida física e espiritual. É diferente, por exemplo, dos orientais. Os orientais, eles têm um outro conceito sobre o centro da vida física e espiritual. Por exemplo, para o judeu, o centro da vida física e espiritual para o judeu é exatamente as entranhas. Você vê no livro de Jeremias, se você já leu o livro de Jeremias, você vê que Jeremias fala assim: ai minhas entranhas, ai entranhas minhas. Então ele aponta exatamente para essa região aqui, ó. Essa região, se você puder focar aqui na minha barriguinha, isso, olha aqui, ó, foca aqui na minha barriguinha. Aqui, ó. O judeu ele fala que as entranhas, ou seja, o intestino, é exatamente o centro da vida física e espiritual do ser humano. Por que que o judeu aponta que o intestino é o centro da vida física e espiritual para eles? Porque geralmente ele fala que é no intestino onde nós recebemos os impactos das emoções. É no intestino que nós recebemos o grande lapso das emoções. É no intestino, é nas entranhas que nós recebemos o grande fluxo das emoções. Por exemplo, um exemplo bem bobo. É bem bobo mesmo. Por exemplo, se você está apaixonado, como muitas pessoas que você conhece, quando você está todo enamorado, e você vê a pessoa que você tanto ama, ou a pessoa que você tanto gosta, você percebe que o seu corpo reage. Sua mão começa a suar frio, seu coração bate mais forte.
E uma das áreas que corresponde a essa grande emoção é o quê? Seu intestino. Você sente frio na sua barriga. Pessoas que têm o intestino um pouco mais sensível, um pouco mais delicado. A pessoa chega a ter um certo, assim, seu intestino fica meio solto, né? Tem pessoas que têm, assim, precisam ir no banheiro imediatamente para fazer o número 1 ou o número 2. Por quê? Porque o seu intestino solta, porque a pessoa tem um grande fluxo de emoção. As emoções, cara, é a mesma coisa. Não sei se você já foi assaltado, mas se você é assaltado, você tem uma descarga de emoção também. Então você pode reparar que se você já foi assaltado, e se você não foi, espero que no nome de Jesus você não tenha essa experiência, mas se você foi, você percebe que seu intestino também reage àquilo. Então por quê? Porque onde nosso intestino também recebe um certo fluxo de emoção. Para o judeu, para os orientais, na verdade, as entranhas, ou seja, o intestino é exatamente o centro da vida física e espiritual. Agora para nós, que somos ocidentais, não, é o coração. Mas você pode reparar que tudo que a gente vai falar de muita emoção, né, Dia dos Namorados, por exemplo, a gente fala do coração, a gente manda corações, bombons de coração, flores com coração, a gente desenha coração. Quando a gente quer fazer uma coisa melosa, a gente fala sobre coisas do coração. Quando a gente quer fazer uma coisa romântica, a gente fala sobre corações, pendura balões de coração, aquela coisa, tudo sobre o coração. Por quê? Porque para nós aqui, né, do Ocidente, nós compreendemos que o coração é o centro da vida física e espiritual. Nós entendemos que o coração, ele é a parte mais importante do ser humano, né? A palavra grega coração, em algumas passagens aqui da Bíblia, fala exatamente cardia, ou seja, o lugar onde o órgão principal do nosso corpo físico. E a primeira área aqui, onde você vê que o amor de Deus é receptivo e intuitivo, é exatamente o quê? O coração, que é o âmago do ser humano, é o epicentro da vida e da existência. O amor de Deus, ele é experimentado primeiro aonde? No seu coração, que é no lugar central da sua existência, é no lugar central do seu ser, exatamente no seu coração. Por exemplo, quando você vai ganhar uma pessoa, se você quer ganhar uma pessoa, fica até as dicas aqui para os solteiros, né? Você que está tentando conquistar, se tivesse um Piano Man agora, eu te até pediria para fazer um fundo musical, mas se você está tentando conquistar alguém, a primeira coisa que você precisa conquistar é o quê? É o coração da pessoa, né? No meio dos crentes, a gente tem uma mania de ficar falando que quer ganhar uma pessoa, você precisa dar comida para ela, nós queremos ganhar pelo estômago, mas na verdade, nós precisamos ganhar as pessoas como? Pelo coração. Por quê? Se você ganha o coração da pessoa, você ganha a pessoa inteira, né? Às vezes você vê um cara assim, feio, de doer, mas com uma menina bonita demais, velho. Nossa, mas essa menina é linda para esse cara. Por quê? Porque o cara ganhou o coração da menina, velho. Quando você ganha o coração, você ganha a pessoa toda, tá entendendo? Por quê? Porque quando você tem o coração da pessoa, você tem não apenas uma parte dela, você tem ela na plenitude, você tem ela totalmente. Por quê? Porque você ganhou o lugar principal dela, você ganhou a região principal dela, que é exatamente aonde? O centro da sua vida física e espiritual. E olha aqui a primeira área do amor central, do maior mandamento divino, é exatamente esse. Ame o Senhor teu Deus com todo o seu coração. Quando Jesus entra no nosso coração, quando Ele começa a fazer parte da nossa vida, da nossa existência, ele ganha a gente por inteiro. Jesus, Ele não compartilha a casa. Jesus, Ele não divide a casa com alguém. Por isso que a Bíblia fala que Ele não reparte a glória dEle com outro. Por quê? Porque ou seu coração é totalmente dEle, ou nada é dEle. Nosso pastor Márcio fala isso constantemente. Ou você é totalmente de Jesus, ou você não tem nada com Ele. Por quê? Porque o seu coração é dele, ou você não tem nada, você não tem parte alguma com Jesus. Essa é a primeira coisa. Eu lembro uma vez que eu convidei um jovem já para participar da liderança dos adolescentes. Eu perguntei assim para a pessoa: e aí, você gostaria de ajudar na liderança dos adolescentes? Aí a pessoa falou assim para mim: Odri, eu estou à disposição. Aí eu peguei e respondi assim para a pessoa: não, eu não quero a sua disposição. A disposição tem outras pessoas. Eu quero o seu coração.
Por quê? Porque quando a gente tem o coração da pessoa, eu sei que eu vou ter a disposição dela. E é assim que funciona. Porque quando Deus tem o nosso coração, Ele também tem o quê? A nossa disposição. Essa é a primeira área receptiva e intuitiva do amor de Deus, o nosso coração. Qual que é a segunda área receptiva e intuitiva aí do amor de Deus? A alma. Ame o Senhor teu Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma. A alma, quando nós estudamos a alma na Bíblia, nós vemos que é exatamente o lugar das nossas emoções. É o centro das nossas emoções, dos nossos sentimentos, é o centro das nossas vontades. A Bíblia fala que o homem ele é tripartido, né? Assim como nós somos imagens e semelhanças de Deus, o homem é tricotômico, ou seja, o homem é espírito, tem uma alma e habita no corpo. O homem é espírito porque ele tem contato com as coisas espirituais. Por isso que a Bíblia fala em João, capítulo 4, que importa que os verdadeiros adoradores adorem a Deus em espírito e em verdade. Ou seja, o homem, na parte espiritual, adora a Deus de forma espiritual. Já a alma tem contato com as coisas o quê? Emocionais, sentimentais, as vontades, as emoções, os seus sentimentos, são tudo ocupados aonde? Na sua alma. Então olha o que a Bíblia está falando. Ame o Senhor teu Deus com toda a sua alma. Traduzindo, o que a Bíblia está querendo dizer? Ame o Senhor teu Deus com todos os seus sentimentos. Ame o Senhor teu Deus com todas as suas emoções. Ame o Senhor teu Deus com todas as suas vontades. Amar a Deus com todas as nossas vontades é fácil? Não, não é fácil. Amar a Deus com todos os nossos sentimentos, com todas as nossas emoções é fácil? Não, também não é. Por quê? Porque a nossa alma é complicada, irmão. Nossa alma é complicada demais. A gente é complicado, a gente é um ser complicado. Não é todo dia que a gente acorda bem, não é todo dia que a gente está à disposição, não é todo dia que a gente está super à vontade. Tem dia que a gente não está bom, não. Tem dia que a gente não está afim. Mas a Bíblia fala, ame ao Senhor teu Deus com toda a sua alma. Como que eu amo a Deus com toda a minha alma, com todas as minhas emoções, com todos os meus sentimentos? É exatamente fazendo isso. Eu vou alinhando as minhas emoções, as minhas emoções, os meus sentimentos, as minhas vontades com o quê? Com a palavra de Deus. Eu vou alinhando ela. Eu vou o quê? Vou aqui, funilando. Eu vou funilando ela cada vez mais. Por exemplo, nossa alma, muitas vezes, ela é inconstante. Eu costumo dizer que a nossa alma é igual Maria vai com as outras. Por quê? Porque a Bíblia fala aqui em Gálatas que existe um conflito constante entre o espírito e a carne. Aquele que está mais forte é o que prevalece. E a alma fica onde? Ela fica no meio. Ela vai para onde? Ela vai para onde está mais forte. Se a sua carne está mais forte, sua alma cola na sua carne e você satisfaz todos, a sua alma, ou seja, seus sentimentos, emoções e vontades, satisfaz todos os desejos da sua carne. Agora, se o seu espírito está mais forte, sua alma faz o quê? Cola no teu espírito e ela satisfaz todas as vontades do seu espírito. Ou seja, você precisa, à medida que você vai aprendendo a amar, porque amar a Deus é um caminho, né? É um caminho. À medida que você vai amando a Deus com suas emoções, com seus sentimentos, com sua vontade, você vai o quê? Vai alinhando, você vai estabilizando. Às vezes você tem uma vida instável de alma, você começa a ter uma vida de estabilidade de alma. Isso é amar a Deus com a sua alma. Nosso pastor Márcio sempre fala, ame a Deus e faça o que você quiser. Num casamento, a gente sempre vê isso, né? Por exemplo, um casamento, nós temos as dificuldades do enlace matrimonial. Só que mesmo com todas as dificuldades, mesmo com todas as adversidades, nós aprendemos a amar o nosso cônjuge. Como? Nós vamos alinhando os nossos sentimentos, nós vamos amando o nosso cônjuge com toda a nossa alma. Essa é a segunda área. A terceira área receptiva, intuitiva do amor de Deus é amar ao Senhor com todo entendimento. Ou seja, o que é o entendimento aqui? É o nosso conhecimento, é a nossa inteligência, é com nossa sabedoria, é com aquilo que nós adquirimos de conhecimento. O entendimento no mundo acadêmico, ele é considerado como uma coroa, que ela é colocada sobre a cabeça das pessoas, né? Por exemplo, no mundo acadêmico, as pessoas, à medida que elas vão tendo formação acadêmica, elas vão se tornando letradas, elas são pessoas coroadas, né, no mundo acadêmico. São pessoas que elas são
exatamente, elas vão recebendo um conhecimento, elas vão recebendo cada vez mais intelecto, elas vão ficando cada vez mais inteligentes. Mas eu li um livro uma vez, chamado Inteligência Humilhada, do Jonas Madureira, que ele fala exatamente o seguinte, ó: ora, quando se está diante de Deus, ninguém permanece com a coroa na cabeça, ninguém sequer permanece em pé. Esse é o livro do Jonas Madureira, Inteligência Humilhada. Ou seja, diante de Deus, todo o nosso conhecimento, todo o nosso intelecto, ele é colocado ao chão. Por quê? Porque diante da sabedoria divina, a inteligência humana, ela é totalmente nula. Diante de Deus não existe inteligência, diante de Deus não existe sabedoria. A própria Bíblia fala que, em 1 Coríntios, que a sabedoria humana é loucura diante de Deus. Então, ou seja, amar a Deus com todo o seu entendimento. O que era amar a Deus com todo o seu entendimento? É você ir a começar. Quando você se converte, eu vou explicar assim que é mais fácil. Quando você se converte, quando você vai para Cristo, você começa a perceber que à medida que você vai aprendendo a palavra de Deus, o seu conhecimento a respeito de vida, ele começa a receber uma repaginada. Você começa a perceber que seu conhecimento sobre, nós chamamos de cosmovisão, ou seja, é a lente que eu enxergo o mundo. Os seus valores, seus princípios, eles começam a receber certas mudanças. Por quê? Porque você começa agora a receber a visão de Deus sobre os princípios e as óticas divinas a respeito do que realmente é vida. Isso é amar a Deus com todo o seu entendimento. É quando você permite que o entendimento de Deus venha sobre o seu entendimento. Olha o que a Bíblia fala em Coríntios, eu não vou lembrar a passagem agora, mas quando Paulo fala assim, eleva o cativo todos os meus pensamentos aos pensamentos de Cristo. O que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo o seguinte: eu aprisiono, eu cativo os meus pensamentos nos pensamentos de Deus. Eu coloco o meu entendimento, a minha inteligência na inteligência divina. É isso que Paulo está querendo dizer. Ele está aprendendo, ele está cativando. Amar a Deus com todo o entendimento é exatamente isso. Você descobrir o que é o conhecer a Deus cada vez mais, prosseguir em conhecê-lo cada vez mais. E muitas coisas que você valorizava antes, você entende que já não tem mais valor diante de Cristo. Então você passa... E outra, quando você ama a Deus com todo o seu entendimento, você começa a entender que o amor de Deus, ele é inexplicável. Ele parcialmente você compreende, parcialmente, mas... em partes você não entende, em partes você não... Por exemplo, o que leva Deus a amar tanto a humanidade ao ponto de dar o seu próprio filho para morrer para a humanidade é um amor constrangedor, é um amor incompreensível de Deus. Então, em parte nós entendemos, mas em parte nós não compreendemos. Então, até nisso, você vai descobrir que o amar a Deus com todo entendimento é você também saber dizer, não, eu não compreendo muita coisa sobre as questões da vida. Isso é amar a Deus com todo o seu entendimento. E última área aí, receptiva, intuitiva do amor de Deus, é amar a Deus com toda a sua força. Força aqui está falando exatamente na questão física, na questão do braço, né? Quando fala de força, a gente lembra logo de um punho fechado, dando entendimento, dando a sensação de alguém que, dando o entendimento sobre a questão física. Amar a Deus com toda a sua força. Amar a Deus com sua força é você corresponder esse amor usando exatamente o seu corpo físico. Ora, como assim amar a Deus usando o meu corpo físico? Por exemplo, quando você... eu já disse aqui que nem todos os dias, nem sempre você está bem, você está legal. Mas quando você se esforça, mesmo naqueles dias maus, é como Paulo disse, digo ao fraco, eu sou forte. Isso é você amar a Deus com toda a sua força. É mesmo diante da fraqueza, é mesmo diante da diversidade, é mesmo diante da tribulação, você se esforçar. Isso é amar a Deus com toda a sua força. Não é apenas uma questão de força física, mas é também amar a Deus com toda a sua força, é quando você usa o seu corpo físico a favor do amor a Deus. Como assim, Adriano? Por exemplo,
Logo em seguida, volta comigo em Marcos capítulo 12, versículo 31. Depois que ele fala sobre o maior mandamento, ele fala sobre o segundo maior mandamento. Qual que é o segundo maior mandamento? Ame o teu próximo como a você mesmo. Qual que é o segundo maior mandamento? Tem a ver com o meu próximo. Como que ele finaliza o principal mandamento? Ame com a tua força, que tem a ver com o teu físico. Como que eu amo a Deus com a minha força? Quando eu estendo a mão por irmão que está caído, quando eu ajudo alguém, algum necessitado, quando eu paro para ouvir, quando eu escuto alguém que está precisando conversar, desabafar. Eu estou fazendo o quê? Eu estou colocando os meus membros, o meu corpo à disposição. Eu estou colocando a minha força à disposição ao meu próximo. Isso tem amar a Deus com a minha força tem a ver com o segundo maior mandamento, que é amar ao meu próximo. Tem a ver com o meu irmão, não tem a ver só comigo. Olha que coisa, como que está ligada, cara, como uma coisa sensacional. O amor a Deus não tem a ver só comigo, também tem a ver com o meu próximo. Amar a Deus com toda a minha força tem a ver com o meu próximo. Por isso que quando eu compreendo, para finalizar aqui essa mensagem, quando eu compreendo essas 4 áreas receptivas, intuitivas do amor de Deus, que é amar a Deus com todo o meu coração, com toda a minha alma, com todo o meu entendimento, com toda a minha força, eu logo entendo que quando eu compreendo, eu logo vou começar a transmitir esse amor. Por isso que o primeiro maior mandamento tem ligação com o segundo maior mandamento. Por quê? Porque o segundo maior mandamento não tem a ver só comigo, tem a ver agora com o meu próximo, com as pessoas que estão à minha volta. Isso desde as pessoas que são os meus familiares, aos meus vizinhos, a minha comunidade, até mesmo aqueles que são desconhecidos. Então, quando eu amo a Deus com todo o meu coração, com toda a minha alma, com todo o meu entendimento e com toda a minha força, eu começo naturalmente a amar também o meu próximo. E aí, você ama o seu próximo? E aí, como que você tem amado as pessoas à sua volta? Ou você tem se amado em primeiro lugar? Você tem amado a Deus? Você tem percebido essa obra do Espírito Santo na tua vida, restabelecendo o principal e maior mandamento, que é amar a Deus de todo o seu coração, com toda a sua alma e com toda a sua força? Neste dia eu gostaria de finalizar essa mensagem orando por você. Pai, eu quero clamar a Ti nesse momento e abençoar a esses que estão ouvindo essa mensagem, ó Deus. Nós ouvimos aqui a respeito de amar a Ti, ó Deus, com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento e com toda a nossa força, ó Deus. Eu quero lhe pedir, ó Pai, sobre esses ouvintes, ó Pai, que o Teu Espírito Santo encontre liberdade, ó Deus, para restabelecer o principal mandamento, que é amar a Ti, ó Deus, sobre todas as coisas. E Pai, que esses corações que estão contritos, abatidos e opressivos, encontrem refúgio em Ti, ó Pai, no poder sobrenatural do nome de Jesus. Nós agradecemos a Ti neste dia sublime, no nome de Jesus. Amém. Que Jesus te abençoe nesse dia, que essa palavra possa ter abençoado também você nesse dia e que a paz do Senhor Jesus encontre o seu coração plenamente, no nome de Jesus. Amém. E não se esqueça, aproveite para se matricular no Carisma. Entra lá no site carisma.org.br, faça sua matrícula no Carisma e vai viver os 2 melhores anos da sua vida, que vai ser sensacionais para a glória do nome de Jesus. Amém. Até mais.